Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus continue sobre cada um dos amados irmãos, em especial a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos tratar da última lição desse quarto trimestre do ano 2021, com o título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Lembrando que ao longo desse trimestre estamos tratando sobre o apóstolo Paulo, mais especificamente o tema da revista ou dos estudos desse trimestre é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então, chegamos na última lição, pela graça de Deus, e vamos falar então sobre a gloriosa esperança que movia o apóstolo dos gentios. A lição de hoje tem como texto áureo o capítulo 5 e o versículo 8 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E como verdade prática desta lição, o pastor Elianai Cabral, que é o comentarista dela, ele diz que a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e ainda disposição para exercermos a fé e o amor em esperança. Então, essa lição tem como objetivo geral enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Ela tem 3 objetivos específicos que também vão dar tema aos 3 tópicos gerais da lição. O primeiro objetivo específico da lição de hoje é ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. O apóstolo, como todos os seres humanos, precisavam lidar com o aspecto da morte. E ele, então, tem uma postura a respeito disso, e a lição de hoje visa ressaltar quais os posicionamentos que o apóstolo Paulo tem diante ou em relação à morte. O segundo objetivo dessa lição, objetivo específico, é apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta de Jesus. O apóstolo fala várias e repetidas vezes sobre a volta, a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, o segundo objetivo da lição de hoje é apresentar quais os argumentos bíblicos, que o apóstolo traz a esse respeito. E a terceira ou o terceiro objetivo específico da lição de hoje é expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. A expressão tempos e estações, Paulo a usa e Jesus, o nosso Senhor, também a usa. Então, o nosso comentarista da lição, o pastor Elianai Cabral, pretende que nós enfoquemos nisso, porque há nessa compreensão lições importantes para a nossa caminhada de fé e a gloriosa esperança a respeito que os cristãos todos compartilham e que o apóstolo Paulo também tinha. A leitura bíblica em classe, ela está baseada em 2 textos do apóstolo Paulo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, os versículos 6 ao 8, e na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 1 ao 11. E passamos a ler então estes textos bíblicos. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essas são as palavras como que de despedidas do apóstolo Paulo para seu filho da fé, Timóteo. Aos Tessalonicenses, Paulo escreve no capítulo 5 as seguintes palavras:
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Que cartas maravilhosas, que textos simplesmente inspiradores para aqueles que ainda reservam em seus corações essa gloriosa esperança. Pois bem, queridos irmãos, o objetivo destas lições que são gravadas são auxiliar, oferecer auxílio, né, para a compreensão das lições. Então vamos fazer aqui breves comentários destas lições para cumprirmos ou alcançarmos esse objetivo de prestarmos esse auxílio pedagógico tanto a professores como a alunos da Escola Bíblica Dominical, a maior e a melhor escola do mundo. Pois bem, a título de introdução, o comentarista diz o seguinte: a última lição deste trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu, em meio ao sofrimento e às tribulações nessa terra. Essa esperança, ela é a fonte da força dos fiéis, que se apegam no que Deus realizou, melhor, em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. Então, o que o autor está tentando trazer a título de introdução é que há uma esperança que todos os cristãos compartilham. É a esperança da volta de Jesus e dessa união agora perfeita com o nosso Senhor e Salvador. E que essa esperança nos motive na pessoa do Espírito Santo que trabalha em nós até o dia do Senhor, que ela nos encoraje, nos impulsione a vivermos de modo alegre, de modo esperançoso, né? A esperança esperançosa, né? Não esperança desesperançosa. A volta do Senhor e esse grande triunfo dos cristãos. Pois bem, o ponto central desta lição é a volta do Senhor, é a gloriosa esperança dos cristãos. A lição, como dissemos, está dividida em 3 tópicos gerais, que são também os 3 objetivos específicos da lição. O primeiro tópico geral é a consciência de Paulo diante da morte. E então o primeiro subtópico deste tópico geral é uma morte como oferta de sacrifício. Como nós lemos na leitura bíblica em classe, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 6, o apóstolo diz assim que ele está sendo entregue, olha o texto, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Então ele sabe que a sua morte está próxima, mas ele entende que essa morte não é uma morte qualquer.
mas ela se insere dentro de um propósito maior do nosso Deus. Ele diz o seguinte: o Espírito Santo, que guiava o apóstolo Paulo em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não o permitia ter medo ou frustração diante da morte. O que o autor está tentando tratar nesse ponto aqui é que quando o cristão entende que a sua vida agora é de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer na sua carta que a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a no Filho de Deus. Ele diz numa outra carta: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Na verdade, na mesma carta, né? Versículos anteriores. Então, o que o apóstolo está tentando dizer é: a minha vida, enquanto vivia, era para Deus. Se eu vivi para Deus, agora que estou prestes a enfrentar a morte, porque o Espírito assim me revela, então a minha morte também é para a glória de Deus. Paulo tem uma consciência tranquila, ou ele consegue lidar bem com a morte. Primeiro, porque ele sabe que tudo isso está debaixo do controle de Deus. Segundo, porque ele sabe que tudo isso se insere dentro do propósito de Deus. E terceiro, isso vai lhe promover ao encontro glorioso com o seu Senhor, com o Mestre Jesus. O segundo tópico geral, ou subtópicos, perdão, desse tópico 1, está baseado no versículo 7, quando o apóstolo diz a Timóteo: combati o bom combate. Agora o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Ele combateu o bom combate, ele afirma. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo lá em caminho de Damasco, até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provocações, injustiças, plantações e confirmações de igrejas. E, de fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Por isso, ele afirma que combateu o bom combate. Aí, então, o comentarista faz uma pergunta: que combate estamos combatendo? Ele quer saber se a causa que nós estamos defendendo, que é o Evangelho, é de fato para nós entendida como uma causa nobre e digna de combatemos-la por toda a vida e até mesmo morrermos por ela. Porque lembremos, amados irmãos, Paulo, ele estava preso e foi martirizado, morto, né, em Roma por conta da sua fé. Portanto, Paulo entende e aceita que essa causa é tão nobre que é digna até mesmo dele morrer por causa dela. Então, a pergunta do comentarista da lição, e que quero repercutir uma vez mais: que combate estamos combatendo? Entendemos que a pregação do Evangelho, a vida do Evangelho, é de fato um bom combate? Terceiro subtópico deste primeiro tópico é gratidão e esperança. Versículos 7 e versículo 8. Ele diz, então: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele diz que a coroa da justiça lhe está guardada, ele tem certeza disso. E o justo juiz vai dar-lhe essa coroa, mas não somente a ele, mas a todos quantos amarem a vinda do Senhor. Então, além de combater o bom combate, o apóstolo, ele acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminamos ou terminaremos a nossa carreira. O apóstolo tinha a consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena diante da morte ou da iminente morte. Ele não se desesperou, não ficou abatido. Ele, até que por algum momento parece que ele está entristecido, mas ao mesmo tempo ele está consolado pelo Senhor e consegue ainda escrever para consolar a outros, porque ele tem certeza: eu combati o bom combate,
eu guardei a fé no meu Senhor, eu acabei a minha carreira, então eu fiz a minha parte. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Como ele diz lá no final da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, né? Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, é entender que nós estamos nas mãos do justo juiz. E esse Deus, que não é apenas juiz, mas é justo, porque todos os seus atributos estão preenchidos da sua santidade, ele há de galardoar-nos com a coroa da justiça. Justiça que recebemos pela fé em crermos em Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Então esse é o primeiro tópico geral a respeito da consciência de Paulo diante da morte. Diante da morte, ele não se atemoriza, ele não se assusta, nem conta desvantagens. Ele tem clareza que sua vida, assim como foi vivida para Deus, sua morte também era para Deus. E mais do que isso, ele tem esperança num galardão que o justo juiz há de lhe entregar, ou haveria de lhe entregar. Então, em síntese, esse tópico 1, o apóstolo Paulo, ele pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício, não como algo de derrota ou interrupção de algum projeto humano. O segundo tópico geral desta lição é a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Como dissemos antes, o apóstolo Paulo fala muito dessa volta de Jesus. Por quê? Porque os evangelhos todos vão ter esse ponto em comum. Mateus, Marcos, Lucas e João vão tratar da volta do Senhor Jesus. Então, o primeiro tópico deste segundo tópico geral, ou subtópico deste tópico geral, é a volta do Senhor, mas agora, de acordo à carta de Paulo, lá aos Tessalonicenses, né? Como nós lemos na leitura bíblica em classe. Então, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia ou da manifestação, né? A palavra parousia é uma palavra do grego para revelação, aparecimento, manifestação, ou então a segunda vinda, se quisermos. Ou seja, a volta do Senhor, iniciado no capítulo 4. Então, esse é um assunto central nas cartas do apóstolo Paulo. Se nós voltarmos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo do capítulo 15 vai tratar só da ressurreição. E se ele está tratando da ressurreição, logo está tratando também da volta de Jesus. Porque esse evento ressurreição só tem lugar por causa do evento a volta de Cristo. Então, é um assunto central na teologia paulina, a questão da volta do Senhor. O segundo subtópico deste segundo tópico é as duas fases dessa vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. Aí vale a pena ler, né? Algumas vezes surgem sempre algumas dúvidas. E como pentecostais e assembleanos, nós entendemos então que são duas fases distintas dessa vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 15 e 16. O texto diz o seguinte: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, este nós aqui se refere aos salvos, tá? Que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não antecederemos, não estaremos na frente.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o entendimento é que o apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo. Nenhum olho daqueles que não são salvos o verá, somente os dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho o verá. Aí vamos para Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo e especialmente pelos judeus. Zacarias capítulo 14, versículo 23 fala um pouquinho disso. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta, e o diabo, para implantar o reino milenial, ou o reino do milênio, como está em Apocalipse, no capítulo 19, versículos 11 ao 16. Então, a respeito da doutrina bíblica do apóstolo Paulo sobre a vinda do Senhor, o que até agora vimos é primeiro que Paulo crê que o Senhor há de voltar, e essa vinda do Senhor, ela tem duas fases distintas, uma para os salvos, que os que já estiverem dormindo, não mortos, mas dormindo no Senhor, ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados em corpos gloriosos e juntamente ascenderão aos céus. E uma segunda fase é quando ele vai vir e todo olho, todos os homens o verão, se lamentarão nele, em especial Israel, ou o remanescente dos judeus, há de ver a Cristo, e será livre por ele na grande batalha, do Armagedon, em que Cristo vencerá o anticristo, vencerá o falso profeta e o diabo. Então, o terceiro subtópico deste segundo tópico é sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino denominado de a grande tribulação. Glória a Deus por isso. Essa é a posição das Assembleias de Deus, biblicamente atestada, e a gente crê assim. A igreja do nosso Senhor será retida antes do período do derramamento do santo juízo, quando o anticristo instalar o seu governo mundial. Não estaremos mais aqui. Ao final desse período, junto de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Então, esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses e também para nós, de modo geral, que vale a pena confiar e esperar na volta do Senhor. Ele não está tardando, como o próprio Paulo escreveu. Não tenhas a promessa do Senhor por tardia, mas antes ele é longânimo, pois quer que muitos venham à salvação. Então, em síntese deste segundo tópico, o pastor Elienay Cabral diz o seguinte, que a volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira somente para os santos e a segunda para todos os homens. E terceiro tópico desta lição, e o último no caso, sobre a expressão dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Então, o primeiro subtópico é uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempo e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, como falamos lá no começo desse nosso subsídio para os irmãos. Logo depois da sua ressurreição, Jesus usou essa expressão. Não vos compete saber os tempos, as estações e que o Senhor Deus reservou para si mesmo. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 7. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses como em Atos capítulo 1, eles trazem a noção da eminência
da brevidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós devemos viver em vigilância em todo tempo. Quando o Senhor não revela aos discípulos e diz a eles: não vos compete saber os tempos, as estações, não é apenas porque ele quis guardar um segredo que talvez ele não sabia, não. Mas é que a vida com Deus é uma vida diária. E se eu apenas esperar ter vida com Deus, vida de comunhão com Deus, e não a comunhão com Deus sem santificação, santificação é dizer não para o pecado e sim para o projeto de Deus, essa é uma vida diária. E se eu desejar ou escolher viver essa santificação, essa comunhão com Deus, apenas segundos, minutos ou dias antes da volta de Jesus, eu estou falhando na comunhão que Ele mesmo me ofereceu. Então, não vos compete saber, vai nesse sentido ou nessa direção. Pois bem, então, não sabemos o dia nem a hora em que Nosso Senhor há de voltar. Por isso, devemos viver todo dia, a cada dia, em constante vigilância. Mas mais do que vigilância, devemos viver desfrutando da comunhão que temos com o Criador do Universo. Eu penso que isso faz muito mais sentido e, de fato, nos anima muito mais. Segundo subtópico é uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. O que ele quer dizer com isso é que as Sagradas Escrituras mostram que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes era também um prenúncio dos últimos dias. Basta ler a profecia de Joel, basta ler o texto de Atos, capítulo 1, versículo 5. Né? Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Então, essa manifestação, ou esse derramar do Espírito, ele não era só um elemento de capacitação para os cristãos, mas também era um sinal escatológico de que estávamos entrando nos dias do fim. Leia Mateus capítulo 24. O Senhor diz assim que é o princípio das dores, mas é o início do fim. Então, é mais ou menos essa a direção que o autor quer trazer. E aí o terceiro subtópico é o Espírito e porvir. Temas da nossa pregação, como pentecostais, clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência do falar em línguas, deve estar em nossos lábios, isso é, na nossa prática da nossa vida espiritual ou devocional. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança da volta do Senhor Jesus deve estar em nossa proclamação. Isso é, no anúncio que fazemos, não apenas dentro do ambiente de igreja, mas em especial fora, para aqueles que não conhecem a Cristo como Salvador. Então, não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A Igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. Atos 1, 8 e o 11. Nasceu no fogo e debaixo da promessa da volta do Senhor. Por isso, preservemos isso. Em conclusão, o pastor Elenay Cabral ele vai falar o seguinte: a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Queridos, como vimos hoje, na lição sobre a gloriosa esperança do apóstolo, tentamos aqui trazer que a consciência do apóstolo Paulo diante da morte era uma consciência que englobava o sentido de propósito e do cuidado de Deus. Segundo lugar, que a doutrina do apóstolo Paulo a respeito da segunda volta de Jesus, ela envolve essas duas fases da volta e isso promove, então, uma gloriosa esperança para aqueles que creem no Senhor Jesus. E, por fim,
que entendamos que, ainda que não saibamos o tempo, o dia, a data, e nem devemos viver apontando datas, dias, meses, mas que a cada dia vivamos em vigilância e, como disse, desfrutando da companhia, do amor, da graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.